Torta estúpida, disse a velha. A abertura é bastante grande, até eu mesmo posso entrar? Assim dizendo, beirou-se a boca do forno, aproximou-se a cabeça. Maria, então com forte empurrão, a fez entrar no forno e fechou rapidamente a porta de ferro com um cadeado. Que berros horríveis soltava a bruxa. Maria, porém, saiu correndo e a velha acabou morrendo miseravelmente queimada. Chegando ao galinheiro, a menina abriu a portinha, dizendo ao irmão: João, corre! Estamos livres. A velha bruxa morreu. João então saiu pulando, alegre como um passarinho, como se tivessem abrido a gaiola e ele fugido com tanta felicidade que abraçavam e se beijavam rindo e dançando. Assim é a verdadeira história de João e Maria, contada pelos irmãos Grimm. Oi, gente! Aqui é o tio Beto do PIBID. Mais uma vez a gente está junto aqui. Eu acabei de ler para vocês o trecho de uma história desse livro aqui, que são os irmãos Grimm. Eles contaram as velhas histórias de contos de fadas, que depois foram recontadas várias e várias vezes, até chegar no formato que a gente conhece hoje, que são as histórias da Disney. Livros assim são muito importantes, porque eles guardam a história de várias e várias pessoas que transmitiram essas histórias ao longo do tempo. Hoje nós temos os livros, mas antigamente as histórias eram contadas no boca a boca. Então você precisava que alguém mais velho contasse para você alguma história. Então essas histórias foram sendo transmitidas ao longo do tempo. Vou dar um exemplo. Os gregos antigamente, eles adoravam contar as histórias dos seus deuses. Deuses com poderes mágicos. Tinha um que controlava os trovões, tinha outro que controlava as marés dos mares, tinha outro que controlava o mundo dos mortos. Assim eram contadas as histórias dos gregos. Mas a gente também tem as histórias dos romanos. Por exemplo, eles contam, os antigos romanos, que a cidade deles, que é a cidade de Roma, foi fundada por dois irmãos, Rêmulo e Rômulo. E quando crianças, eles foram alimentados e cuidados por uma loba. Uma loba, um cachorrão grandão, que cuidou deles até que eles ficassem mais velhos e encontrassem a cidade de Roma. Essas histórias foram passadas ao longo do tempo, de geração em geração. Inclusive aqui no Brasil a gente também tem as nossas histórias. A gente tem o nosso folclore com Saci Pererê, a gente tem a Mãe Yara e lobisomem. Inclusive lobisomem aqui no Nordeste, a gente conta muita história lá no interior sobre lobisomem. Essas histórias são muito importantes. E vocês sabiam, crianças, que cada pessoa tem a sua própria história? De quando a gente é criança até quando a gente fica adulto grandão, a gente vai acumulando histórias. E às vezes a gente recebe um presente das pessoas. O que é esse presente? É um brinquedo? É um videogame? Não. Às vezes as pessoas contam pra gente as suas histórias. E cada vez que a gente recebe a história de alguém, a gente também está recebendo um presente. E é sobre isso que a gente vai fazer uma atividade essa semana. Eu proponho para vocês que vocês descubram a história de alguém que mora com vocês. Pode ser pai, mãe, avó, alguém da família. Entreviste essa pessoa. Mas tio Beto, como é que eu vou fazer essa entrevista? Olha, é bem simples. Você vai procurar a pessoa que você quer entrevistar e você vai perguntar para essa pessoa basicamente duas coisas. Primeiro, qual é o nome dessa pessoa, né? E segundo, qual é a história que ela gostaria de contar? Bem, a história é a que ela decidir. Aí a gente pode ter tanto uma história fantástica, pode ser uma história do folclore, quando essa pessoa era criança, pode ser uma história de amor, de como ele conheceu ou ela conheceu o amor da vida dele. Mas também pode ser uma história triste, uma história de um momento muito difícil da vida dessa pessoa. Mas não tem problema. O importante é a gente receber esse tesouro, que é a história que a pessoa tem para contar. Então, a gente vai entrevistar essa pessoa e responder essas duas perguntas. Primeiro, perguntando para a pessoa qual é o nome dela, depois, ouvindo essa história que a pessoa tem para contar. E tio Beto, como é que eu vou entregar essa atividade?
bem simples também. Vocês podem tanto gravar essa entrevista, ou seja, com áudio, pode ser inclusive pelo áudio do celular, como se fosse você mandando um áudio no WhatsApp para outra pessoa. Pode também baixar um aplicativo de celular para poder baixar esse áudio, para poder gravar. Ou então pode filmar com a câmera do celular a pessoa contando essa história. Lembrando, é vocês, crianças, que tem que fazer essa atividade, hein? Então vocês vão pedir o celular emprestado do papai, da mamãe, de alguém que está aí em casa. Essa pessoa vai te dar o celular, vai te mostrar como fazer a gravação do áudio, do vídeo, e você vai entrevistar essa pessoa que você quiser, tá bom? Então, um beijo do tio Beto e da tia Jéssica. A gente fica no aguardo de vocês enviarem a atividade, tá bom? Não esqueçam. Um abraço forte e mais um beijo para vocês. Tchau, tchau.